Paz seja com todos, sou o pastor Jaime Zanata e este é o primeiro passo. E nesta oportunidade eu quero falar aqui sobre dois personagens da Palavra de Deus, dois homens que encontraram Jesus de noite. Um caso muito semelhante entre os dois personagens, porque ambos conheceram a Jesus e cada um deles teve uma reação diferente, cada um ele escolheu, fez a sua escolha conforme lhe convinha. E esta é uma parte muito importante para quem quiser começar a caminhada com o Senhor, quem está começando, ou quem sabe, muitas pessoas ainda, mesmo estando na igreja, você não conseguiu se situar ou não foi colocado para você exatamente a maneira que se começa a caminhada e como se começa a caminhada com Jesus. Nós encontramos o primeiro personagem aqui no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Este foi o primeiro. E o segundo homem que encontrou Jesus à noite está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do versículo 30, onde diz: E tirando-os para fora, disse-lhes: Senhor, o que é necessário que eu faça para me salvar? E disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Aqui nós temos a história, nós temos aqui o relato desses dois homens que tiveram a sua oportunidade de conhecer a Jesus. Nicodemos, a palavra diz que ele era fariseu, mas era um dos principais do povo, ou dos principais dos judeus. E quando nós olhamos, né, o que significa a palavra Nicodemos, diz aqui, e aí pode ser que nesta palavra a gente consiga compreender a atitude de Nicodemos. Nicodemos significa conquistador do povo. Nicodemos, ele era da corte suprema dos judeus. Assim como nós hoje aqui no Brasil, nós temos o Supremo Tribunal Federal, ele era um membro, né, dessa corte. Um homem muito estudado, ele tinha grande conhecimento, ele estudava, segundo a história, um homem que estudava muito. E ele, então, quando Jesus chega e começa a fazer os sinais, ele percebeu que alguma coisa aí tinha a ver com aquilo que ele já havia estudado, com aquilo que ele já havia lido. E Nicodemos, então, ele vai à procura de Jesus. O conquistador do povo estava agora buscando conhecer quem era Jesus. E ele foi à noite. Ele separou uma noite e ele foi, marcou um encontro com Jesus, foi procurá-lo e assentou-se para conversar com Jesus. E Jesus, então, naquela oportunidade, faz uma pergunta bem direta para Nicodemos, sendo ele um dos principais judeus, era um daqueles que servia como referência, né? Uma pessoa
para a qual muitos olham, né? E as pessoas olhavam para Nicodemos como um homem bem-sucedido, como um homem inteligente, e que era, então ele tinha uma posição social, ele tinha uma profissão, ele era uma pessoa letrada, e esse homem, ele quando encontra Jesus, Jesus faz uma pergunta simples para ele, ou dá a Nicodemos uma orientação direta, e diz para ele: Nicodemos, você sabe, você sendo aí um dos principais dos judeus, você deve saber que um homem para alcançar a vida eterna, ele precisa nascer de novo. E aí então Nicodemos, naquele momento, ele mostra, né, de que ele realmente não entende sobre a graça de Deus, sobre a palavra de Deus. Ele, naquele momento, ele diga para Jesus: mas como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Ou seja, aí mostra que Nicodemos não sabe nada sobre o novo nascimento. E aquele homem deixou escapar esta grande oportunidade naquele momento, embora tendo encontrado Jesus e tendo ele estado face a face com Jesus, este homem, ele perdeu a grande oportunidade da sua vida. Ele perdeu um momento precioso na sua vida. Aqui na palavra não diz que Nicodemos mais tarde não tenha aceitado Jesus, não fala isso, então não podemos afirmar com toda certeza que Nicodemos não aceitou a Cristo. Só que neste momento ele não toma uma decisão, ele não se decide por Jesus, ele não abre mão daquilo tudo que tinha, porque ele sabia de uma coisa muito interessante, aqui, que se ele ficasse do lado de Jesus, ele perderia aquela posição de influência que ele tinha no meio da sociedade. Então, ele teve que fazer uma escolha e ele optou por continuar da forma que ele estava vivendo. Já aqui nós temos o carcereiro, que quando Paulo e Silas estavam presos, eles oravam e cantavam, e houve um grande terremoto na prisão, a prisão se abriu, e aí o carcereiro, com medo de que iria ser morto por deixar os presos escaparem, ele tomou a sua espada e ele, por questão de segundos, aí ele não se matou, tirou a própria vida, porque ele estava imaginando que aquilo que havia acontecido teria facilitado a fuga de todos os presos que ali estavam. Mas, como nós sempre vimos, a gente pode entender que muitas vezes Jesus, ele chega, Jesus, ele vem nos últimos segundos. Parece que Jesus esperou até o último momento para dar uma saída, para dar a sua bênção, fazer um milagre na vida de alguém. E aquele carcereiro, então, naquela noite, quando ele estava para suicidar-se, Paulo grita e diz: não te faças mal nenhum, porque todos nós estamos aqui. E realmente nenhum preso havia fugido. Só que o carcereiro, quando ele ouve Paulo gritar e vê que os presos não tinham fugido, nenhum deles, ele entendeu que Paulo e Silas tinham algo diferente, tinham algo que era realmente diferenciado do que ele talvez tinha visto em Nicodemos. Talvez esse homem, porque eles viveram na mesma época. Pode ser que esse carcereiro que olhava para Nicodemos, o que se espelhava em Nicodemos, porque ambos eram da justiça, ele não conseguiu ver o que ele viu naqueles dois homens. Ele perguntou: mas o que eu tenho que fazer? Como que eu posso conhecer esse Jesus? O que eu preciso fazer para me salvar? Ele disse: certamente Paulo e Silas pregaram o evangelho para ele, falaram do amor de Deus para ele, falaram do que era necessário. E aí ele pergunta: mas o que eu faço para nascer de novo? E aí Paulo e Silas respondem para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Uma coisa muito fácil: começa crendo, começa acreditando, começa confiando, começa dependendo,
começa entregando nas mãos do Senhor, como diz o Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, tudo isso que ocorreu com a vida deste carcereiro, ele apenas toma uma decisão diferenciada daquela que Nicodemos tomou. Ele, no momento em que ele soube que Jesus era o Salvador, ele imediatamente o aceitou como seu Salvador. Já Nicodemos ficou de pensar, deixou para outro dia. Quem sabe Nicodemos até nem compreendeu direito aquilo que Jesus estava falando para ele. Mas o carcereiro compreendeu. Ele entendeu que ele precisava de Jesus para ser salvo. Ele precisava, e aqui nós vemos que a primeira coisa que o carcereiro faz, ele não pergunta o que ele poderia alcançar com Jesus, quais os benefícios que ele teria, qual seria o presente que Deus iria lhe dar. Ele, neste momento, ele apenas quer saber de uma coisa: o que eu faço para me salvar? De que maneira eu posso me salvar? E assim nós devemos pensar hoje. O carcereiro, na mesma noite, ele e toda a sua família, não diz com o número de pessoas, mas no passado sempre as famílias eram grandes, tinham várias pessoas, e agora o carcereiro diz para eles: então vamos hoje à noite, vamos agora mesmo fazer o batismo. Mas como assim? Alguém conhece Jesus agora? Alguém conhece Jesus, vamos dizer que à meia-noite e a 1h, 2h da madrugada quer se batizar? Mas não pode, ele ainda não conhece, ele ainda não serve a Deus, ele ainda não andou com Jesus, ele precisa andar com Jesus primeiro. Olha, irmãos, aqui está um fato interessante da palavra de Deus. Aonde você que está querendo, que está buscando, certa vez eu ouvi um testemunho, ou aconteceu um milagre, aonde alguém ouviu a palavra de Deus à tarde e ela quis se batizar à noite. Então você imagina, há pessoas que imediatamente ao conhecer Jesus, elas procuram, elas querem seguir a Jesus, elas querem se salvar. Hoje nós precisamos entender que o mais importante, e sempre foi, não é que o evangelho tenha mudado, não é que a palavra tenha mudado, não é que o projeto de Deus tenha mudado, ele sempre foi igual. Porque se nós apenas nos prepararmos, é evidente que nós estamos vivendo o finalzinho dos tempos. É evidente pelos sinais das coisas que estão acontecendo, de que nós estamos vivendo aí o final dos tempos. Mas eu creio no nome de Jesus, que o mais importante é fazer o que aquele pai de família fez. Ele, quando ele ouve lá ainda na prisão falar de Jesus, ele diz: não, mas eu não quero isso só para mim, eu quero para minha casa, eu quero para os meus familiares. Se você já encontrou Jesus, se você já aceitou Jesus, se você já nasceu de novo, o que acontece agora? Leve Jesus para a sua família também. Leve para todas aquelas pessoas que estão à sua volta. Não faça como Nicodemos. Nicodemos, além de não se salvar a si mesmo, né, de não buscar a salvação a si mesmo, ele deixa escapar a grande oportunidade de se salvar e salvar a sua casa. Aqui já o carcereiro não. O carcereiro imediatamente ele falou com os apóstolos e disse para eles: olha, eu quero saber como eu faço para me salvar. E aí eles disseram assim: olha, primeiro tu vai tantas vezes na igreja, primeiro tu faz isso, tu faz aquilo. Eles disseram assim: ó, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Paulo e Silas sabiam muito bem que o carcereiro, como não sendo uma pessoa que servia a Deus, que seguia Jesus, era uma pessoa que deveria ter vários problemas na sua vida. É fácil de entender que uma pessoa sem Jesus, ela acarreta no decorrer da vida muitas dificuldades.
Quem sabe aquele homem tinha vício, aquele homem tinha problemas de família, aquele homem tinha problema ali com as leis, porque ele até queria se matar. Mas Paulo e Silas não disseram para ele, tu vai agora e conserta a tua vida primeiro, depois tu vem, e aí você aceita a Cristo como teu Salvador, e aí você vai ter uma nova vida. Não, eles disseram para ele, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se você me ouve nesse dia, se você está me ouvindo neste momento, é porque Deus deu a você também uma oportunidade de que você tivesse esse encontro com Jesus. Nós somos mensageiros, somos pregadores da palavra, assim como Paulo e Silas também foram. Então, se hoje você ouviu esta palavra, é porque você deve dar o primeiro passo. Não somente em teu favor, mas em favor da tua família. Seja você aquele que leve Jesus para a tua casa. Seja você aquele que leve Jesus. Não procure, não espere primeiro tudo mudar. Não espere que as coisas primeiro estejam em ordem. Jesus, ele entra exatamente na nossa vida para pôr a nossa vida em ordem. Por isso, aqui tem duas experiências. Aqui tem duas atitudes opostas. A de Nicodemos, que, embora tendo encontrado Jesus e ter sentado à sua frente, ele não creu, ele não deixou a sua vida aos cuidados de Jesus. Já o carcereiro apenas ouviu falar de Jesus, mas ele o aceitou. Hoje você vai dizer assim, mas se eu não vejo Jesus, você não precisa ver, ele está aí com você, ele está aí próximo de você, porque Jesus, ele é onipresente, ele está presente, ele vê, ele ouve tudo o que está acontecendo em todo lugar, mas para que ele seja com você, você deve convidá-lo a morar com você no teu coração. E eu tenho certeza que quando você me encontrar, ou quando você começar a falar para as pessoas, você vai dizer, a minha vida mudou. Jesus, quando chegou, fez a minha vida ficar de uma forma totalmente diferente. E é por isso que eu digo, vale a pena você dar o primeiro passo.